parte de Deus esses dias, aprendendo nesta primeira epístola de Pedro. Glória a Deus. E a gente continua, porque terminamos o capítulo 2 e a gente vai para o capítulo 3 para aprendermos mais um pouco, desde já rogando as vossas orações. Glória a Deus por este texto que vamos ler e que o Senhor aplique em nossos corações. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo 1, ele diz assim: semelhantemente, vós de mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Amém? Glória a Deus. O ensinamento do apóstolo Pedro acerca dos deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Quando ele termina o capítulo 2, no verso 24, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Deus. Por isso ele diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede obedientes. De que forma? Como essas ovelhas que no versículo 25 ele se refere. As ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo. Ele fala aqui de obediência. Glória a Deus. De voltar para o seu pastor, assim como esta obediência das ovelhas, as mulheres sejam também obedientes aos vossos maridos e sejam sujeitos ao vosso próprio marido. A palavra aqui, sujeitar, não está dizendo. Tem pessoas que entendem esse texto como se ela fosse ser humilhada, machucada, né? Ouvir o que quiser dele e ficar calada. Sujeitar aqui está no texto de obedecer. Amém? Está no sentido de obedecer, de obediência. E ele diz aqui que para que também, se algum não obedecer a palavra, quem é esse algum? Ao marido. Que ele não venha obedecendo a palavra, não venha procurado andar nos caminhos, mas a forma
que a mulher anda, ela conquista o marido sem palavras, com jeito de ser, na sua obediência. Ao que ele diz aqui, que conquista, né, sem palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ele ganho sem palavra. É difícil alguém conquistar outro sem palavra? É não. Somente com o jeito de ser, de cuidar, de tratar, não é? De manter as coisas em ordem. Só com isso ele vai ser ganho sem palavras, só com o gesto, da forma de tratar. E a gente vê alguns exemplos de pessoas que ganharam o marido de forma tão simples, dentro da obediência da palavra, né? E a obediência também ao marido. Conta-se que um certo homem, ele estava numa madrugada, em numa farra com os amigos, e cada um dizia assim: estou indo para casa, mas eu sei que não vai ser fácil. Quando eu entrar em casa, não vai ser fácil. A mulher vai dizer assim, vai xingar, vai falar. E o último disse assim: eu vou para casa agora, vou tomar banho de água morna, e depois eu vou jantar, e depois eu vou dormir. E eles, né, aí riram dele, vocês então vão comigo? E quando entraram no seu lar de madrugada, a esposa estava esperando, abriu a porta, chamou ele do amor da vida dela, perguntou quem era aquele, era amigo, mandou entrar, preparou janta para os quatro, enquanto preparou o banho dele, e na mesa ela traz a palavra de Deus para os quatro. Glória a Deus. O exemplo é um exemplo que não é tão fácil. Alguém diz assim: mas o senhor não sabe como é que eu vivo, por isso que... Mas é a Bíblia, viu? Está mostrando isso aqui. Ganhar sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. A palavra casta aqui quer dizer pura, uma vida pura. Em tudo que fizer junto ao seu marido na obediência, que haja pureza, que tenha esse zelo de pureza. Outro dia eu falei aqui em um culto de doutrina, que na empresa que eu trabalhei, a maioria das mulheres dos dois funcionários não faziam feira. Já chegava em casa com a água paga, água, luz, a feira pronta, telefone pago. E eu cheguei dizendo assim: isso aí está errado. Toda mulher, ela quer chegar na feira e fazer a sua feira, quer pagar suas contas, quer fazer suas economias, para sobrar um dinheiro para ela. Aí no outro dia, depois do pagamento, o irmão disse assim: olha, ontem já entreguei para minha esposa, para ela resolver as coisas de casa. Digo, tá vendo aí? Ela até se assustou, porque durante o tempo de casada, ela nunca tinha feito uma feira na vida dela. Mas naquele dia ele disse: está aqui o dinheiro, e vou fazer, você vai fazer, eu vou só empurrar o carrinho, como eu faço. Aí ela se assustou: mas isso nunca aconteceu. Aí ele disse assim: mas o presbítero Roberto Amaro disse que tem que ser assim. Tem que haver esse acordo, né? Que às vezes até aborrece. A mulher às vezes está aborrecida, porque você chega em casa com tudo pronto, tudo pago. Ela fica em casa somente assim, como só para cozinhar, né? E essa pureza, irmãos, para existir na vida de uma mulher, depende também do marido. Depende dele, né? Para ele diminuir os aborrecimentos, para que ela não venha se irritar com ele e sair
desta posição. Diz assim, ó, e os enfeites dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, né? E na compostura de vestes. Aqui o apóstolo dizia para as irmãs que ela precisava usar o que tinha de melhor, mais aqui dentro dela, no coração, que está no exterior. Porque mostrar um frisado de cabelo bonito, ir lá no salão, ajeitar, tudo bem. Preparar aquelas unhas de porcelanato, né? Que é um rio de dinheiro. E vestidos resplandecentes, calçados, que venham a chamar a atenção. Mas no coração, eles aqui que tem que ter no coração essa pureza. Que às vezes a capa está tão bonita, está tudo certinho, mas no coração não está. E a gente encontra muitas reclamações de pessoas que está em casa e às vezes chega e é recebido no cotovelo. Não acontece isso? Acaba chega em casa assim, bem à vontade, aí vai dar aquele abraço assim por trás, ela lavando aqueles pratos, aquela roupa, ela faz assim, ó. Ixi, tô ocupada. Meu Deus do céu. E ele mostra aqui, irmãos, que o uso de joias de ouro na compostura de vestes, da importância de ter esse cuidado e esse respeito, que seja toda essa joia, todo esse enfeite do coração, lá do fundo do coração, de chegar e agradar da forma, né? Da forma melhor. E às vezes existe uns pontos, só para as mulheres hoje não, já chegar dois homens aí. E existem uns pontos interessantes na vida de uma dona de casa, irmão. E por que falar esse assunto hoje à noite? É preciso. Existem uns pontos interessantes na vida de um casal, que às vezes a esposa acha que tem que acordar de manhã, café da manhã, almoço, janta, roupa para lavar, prato para lavar, e passa o dia daquele jeito. Quando ele chega em casa do trabalho, ela está do mesmo jeito, molhada de roupa, com a mesma roupa que passou o dia, do mesmo jeito. E ele olha assim, Jesus do céu. Amém. E não custa nada saber que ele vai largar de 5 da tarde, vai chegar em casa às 5h30, você já está pronta, arrumada, joga aquele vestido molhado lá do outro lado. E mais na época de política, né? Quando sai essas camisas de político, tem umas que vestem aquelas camisas com a cara do político assim, tudo molhado e está na pia o dia todo, e quer receber o amado desse jeito, né? E é preciso entender essa parte aí, que ele já passou um dia lá, trabalhando, cansado, e quer chegar em casa, quer encontrar algo diferente, já arrumadinho, né? Glória a Deus. Dá para dar um glória não, né? Dá. E às vezes é preciso desse cuidado, irmão. Ter esse cuidado. Aconteceu um dia numa pessoa conhecida, ela ficou tão assanhada em casa que o dia todinho trabalhando, tão assanhada, parece brincadeira que eu vou dizer aqui, mas é real. Ela passou o dia tão ocupada e o cabelo ficou assim, ó, assanhado. Quando ela entrou na casa, tinha um gato, o gato quando viu, o gato correu, não aguentou não. Imagina lá
O amado que chegou em casa do dia todinho do trabalho. Ao que ele mostra aqui, irmãos, que o enfeite dela não seja exterior, né? Mas interior, mas que tem que cuidar do exterior. Não é preciso estar banhada a ouro, mas nos cuidados do dia a dia, né? Para esperar o amado em casa bem, né? Num capricho. E ele mostra aqui, ó, que mas o homem encoberto no seu coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é preciso, né, diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estava sujeita aos seus próprios maridos. Esperar em Deus, mas também tem que esperar o amado chegar em casa num capricho, né? Eu estou esperando em Deus, não, mas você tem alguém na terra que está do seu lado todos os dias e ele quer lhe encontrar o melhor possível, né? Serviço de casa não se acaba. Prato para lavar, roupa para lavar, casa para varrer, não se acaba. Estou muito rouco porque hoje estávamos num culto, numa escala. E veja o que ele mostra aqui, amados, né? Que assim precioso diante de Deus, esperando, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como quem? Como Sara obedecia a quem? A Abraão. Como era que Sara chamava Abraão? De Senhor. Meu Senhor. Não era medo. Eu sei que as coisas estão mudadas, mas era o respeito. Meu Senhor. Era o zelo que Sara ela tinha com Abraão. De ter o cuidado do respeito. De quando falar, não trocar palavras. Não é? Dizer uma e a pessoa dizer outra e fica naquela e dá um desentendimento grande e terrível dentro de casa, que para juntar novamente é uma luta, não é? Mas ele mostra aqui, irmãos, glória a Deus, como Sara obediente a Abraão, versículo 6, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Da qual sois o quê? Da qual sois filha, filha de Sara. Mostra que o mesmo jeito que Sara tratava Abraão, as mulheres precisam tratar os maridos. No mesmo respeito, do mesmo jeito. Esse dia eu estava viajando num carro com 4 pessoas. E um que estava lá junto falou assim: estou preocupado. Eu disse: com o quê? Preocupado com o quê? A minha esposa arrumou um emprego e agora está tão diferente. Ela disse assim: olha, agora eu posso me segurar, viu? Agora eu posso me segurar, eu estou empregada. Aí eu olhei para ele assim, olha, tenha cuidado. Foi falta de respeito. Ela pode ganhar 1 milhão por mês, ele ganhar um salário mínimo, mas o respeito com o marido tem que ser o mesmo. Sim ou não? Tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo respeito. Já posso me virar, já posso cuidar de mim. E assim, não pode ser desta forma, né? A obediência, né? Como Sara. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco.
sem abusar. Sem abusar. Porque tem marido, às vezes, chega em casa do trabalho e bota o pé assim, ó. Tira minha bota aí. E a empregada sua? Que é que ela tira a bota do sapato, a bota do pé, tire a meia, ajude tudo em tudo. Eu conheço muita gente desse jeito, que quer que a mulher faça, porque diz que ela é sujeita, mas não é escrava. Mas não é escrava, né? Amém? Aí um colega meu casou e disse assim à esposa assim, olha, elas são os pãozinhos na manteiga, Luiz Carlos. De manhã, né? Achava que ele era normal. Aí ele disse assim, para quem é esses pães aí? Aí ela disse assim, é teu café? Aí ele disse, 40, um pacote inteiro, com peixe. Isso não é comer de homem comer, meu Deus do céu. Um pacote de fubá feito 40. Aí ele foi trabalhar, quando chegou ela não estava mais. Foi embora para casa da mãe dela. Aí a mãe dela disse assim, que foi que houve? Assim, não casei com homem não, me come um pacote de fubá de manhã, vim embora. Foi luta para ela voltar. Foi luta para ela voltar. Né? E o que ele mostra, irmãos, é que é preciso, igualmente vós, marido, coabitar, quer dizer, morar com ela, com entendimento, dando honra. A mulher como vaso mais fraco, não é abusando dela, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Como é que a nossa oração vai chegar no céu se a gente está com esse desentendimento todo entre casais, marido e mulher? Ela quer de um jeito porque não quer obedecer, ele quer do seu jeito porque quer abusar, né, do vaso mais fraco. E a Bíblia diz assim que não se ponha o sol, não se ponha o sol sobre essas coisas. Tem que antes que de anoitecer que haja um acordo. Vem cá, meu velho, vem aqui. Vamos fazer as pazes. Porque a Bíblia diz que se o sol se pôr e a gente estiver nessa situação, a nossa oração não vai passar do teto. Deus disse ao profeta assim, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança, mas se for deixar o sol se pôr e os dois brigados, a oração não vai passar do teto não. Tem que chamar, né, perto, conversar, botar em dia. É tão difícil não? Mas dá certo, irmão. Dá certo. Dá certo? Vai dar certo. Porque Deus precisa responder a nossa oração. E Ele só responde a oração se a gente estiver dentro do padrão como dois. Dentro do padrão como dois. E Ele diz assim, ó, para que não sejam impedidas as vossas orações. Porque há impedimento, né? E diz assim, finalmente sede todos um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, não é? Pela misericórdia de Deus, não é? Com um amor entranhável. E ser compassivo. Às vezes a gente não quer ser compassivo um com o outro. Estamos falando da nossa vida conjugal. Não quer ser compassivo. Um erra, outro não quer ser compassivo, não quer. Aí quando o outro erra, diz, tu não me ajudou da outra vez, vou te ajudar agora. Fica essa guerra dentro de casa e o inimigo agindo e achando graça, rindo
de nós. Por isso que temos que ser compassivos um com o outro. Tem até um hino que diz assim, que fala do cego, quando o cego chega diante de Jesus, ele diz assim, que tu seja compassível às minhas feridas. Que seja compassível com o erro do outro, de cuidar, né? E ele mostra, irmãos, que não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcançareis a bênção. Quem toma mal por mal não tem prosperidade. Pode até se magoar, se ferir, mas não pode revidar com as mesmas palavras. Não pode revidar com as mesmas palavras. E eu Deus trazendo uma palavra como essa, a irmã disse assim, eu joguei a panela de pressão nele, se ele se meter a besta lá em casa. Olha aí. Segura essa mão, segura essa panela de pressão, para não perder a bênção, viu? Não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, quer dizer, abençoando, sabendo que para isto fossem chamados, né? Porque que por herança alcancei a bênção, porque quem quer amar a vida, verso de número 10, e viver dias bons, né? Refreia a sua língua do mal. Dias bons. Tem que refrear a língua do mal. Mas tem muitas irmãs e irmãos que não seguram a língua, diz o que quer com a esposa, com o esposo, machuca, traz palavras que ferem, maldizente, né? E tem que cuidar, tem que ter cuidado com o que vai dizer. Às vezes uma palavra pequena, mas ela fere o sentimento um do outro. Fere o sentimento um do outro, não é? E os seus lábios não falam engano. Não falam engano. E conheci uma pessoa que, muito conhecido meu, que ele recebia o salário na empresa, tinha muitos lá, aí levava lá para a secretária o contra-cheque e dizia assim, ó, apaga aí o valor que eu recebi, bota só tanto, que é para entregar em casa a minha esposa, para ela ver que eu só ganhei isso. Aí fazia isso. Botava ali no contra-cheque, um dinheiro bem baixo, aí chegava em casa o contra-cheque e estava aqui, o dinheiro do mês. Aí ela, coitada, olhava. Obrigado, filho. Mas na segunda-feira ele estava sem um centavo no bolso. Porque o inimigo levava tudo, irmão. Destruía tudo, porque eles usavam de engano, irmão. E tem poucas pessoas que fazem isso, tão muitas que usam de engano, irmão. É um casal aqui, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Não é? Mas eu tenho uma conta particular, eu tenho um conhecido meu com uma conta particular, ninguém mexia, filho nem esposa, aí foi arrebatado de repente, está lá a conta até hoje, mas quase 10 anos no banco, ninguém mexe, ninguém bota a mão, só com a autorização dele. Vai dar para ele vir? Por isso que tem que saber de tudo, onde você está guardando, aonde está o seu dinheiro. Ela tem que ter a senha,
Mas tem umas que será que pode dar o cartão assim? Está aqui o cartão. Diga só a senha, viu? Tá até hoje o dinheiro na conta sem ninguém mexer por causa da infidelidade de usar de engano. Não, aqui, ó. É nós dois, é meu e teu, é teu e meu. Eu digo à irmã Lídia assim, vamos receber o salário da gente, a gente vai nós dois. Ela bota o cartão, bota a senha, eu só faço botar a mão assim, ó. Aí quando o dinheiro sai, ela já pega. É sério. Veja, irmão, como há uma necessidade, não é? Que a gente não precisa enganar um ao outro. Está aqui, ó. Meu dinheiro é esse e é esse. Não é? E aparte-se do mal e faça o bem, e busque paz e siga, não é? Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Fazem males. Se você mudar a sua quantia lá, quando receber dinheiro, quando ela descobrir, vai ser prejuízo, viu? E mostra assim, irmãos. Mas também, se padecer de por amor da justiça, sois bem-aventurado e não temais com medo deles, e nem vos perturbeis, por amor da verdade, fazendo a verdade, andando na verdade diante de tudo, vai sempre andar no caminho justo. Passamos uma crise tão grande, meses sem receber dinheiro, mas a gente, quando receber isso aqui, tá aí, vamos resolver isso aí, né? E ele diz aqui, amados, mas, e qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Quem é aquele? Ainda que queira fazer, não consegue. Ainda que queira fazer, não consegue, não é? Mas também, se padecer de por amor da justiça, sou o quê? Sou bem-aventurado, é mais que feliz, e não tem mais com medo deles, e nem vos perturbeis. Não está com a consciência perfeita aí? Tá ou não? Tá. Se tiver, nenhum mal vai tirar você do seu lugar. Nenhum mal vai tirar você, eu estou consciente. Antes santificai a Cristo, Senhor, em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Responder com o quê? Com mansidão. E às vezes a gente vai perguntar as coisas em casa e numa hora que ela não está muito bem, ou ele também, aí responde bem áspero assim, você, vixe, que resposta é essa aí? Porque responde com agressão, né? Mas diz aqui para responder com mansidão. Não é do jeito que a gente quer responder, mas com mansidão, né? No coração. Estás sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, não é?
como de malfeitores. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bem, do vosso bom procedimento em Cristo. Não vão encontrar brecha na sua vida, né? Não vão encontrar brecha se andar dentro do padrão, no respeito um com o outro, mostrando que há a necessidade daquele respeito, né? Glória a Deus. Por quê? Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, né? Se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. A gente almoçava na usina e um dia a gente estava lá bem almoçando. Daqui a pouco o rapaz que estava do meu lado começou a chorar, almoçando e chorando. Aí eu, meu Deus, foi que houve, homem? Aí ele chorando, sem poder falar. E eu, foi o que houve, homem? Aí ele tirou da boca a aliança. Esqueceu a aliança em casa, tirou para lá. A mulher botou dentro do almoço, dentro do feijão. Aí ele engasgou, quase morria. Porque esqueceu da aliança. Do meu lado, era companheiro de trabalho. Eu olhei para ele assim, e ele chorando, perdeu o apetite. Isso não agrada a Deus, essa atitude. Agrada? Não agrada. Esqueceu a aliança, quando ele chegar em casa, aí. Esqueceu a aliança em casa, foi. Não, então, meu filho, bota aí. Não foi um pacto feito entre nós dois, mas botou dentro do almoço. E ele engasgou, as lágrimas desciam. E eu, meu Deus do céu. E não foi até o fim o casamento, por falta de cuidado da parte dela, irmão. De zelo, não foi até o fim. Não foi até o fim. E às vezes alguém diz assim, será que é o dela esse homem aí? Porque chega todo dia em casa desse jeito, caindo, bêbado do jeito que ele está aí. Eu sei, o Jesus lhe deu para você cuidar, para você tomar conta dele, né? E no tempo, ele vai resolver. Alguém pode dizer assim, que esperança você tem em Deus de que ele faça alguma coisa? Tenha esperança, permaneça na esperança de que Deus ele vai mudar a situação. Mas que a gente não vem agir com nossas mãos, né? Querer se livrar daquilo que a gente conseguiu. E ele mostra aqui, irmãos, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, né? Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Padecer não é pecado, sofrer não é pecado, ser angustiado não é pecado, passar vexame, decepção não é pecado, são consequências da vida, irmão. Mas ele diz aqui que vamos ser apresentados a Deus como Cristo venceu, vamos ser vencedor em tudo. Vamos ser vencedor em tudo. E ele ainda diz assim, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Quem fez isso? O Senhor. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Às vezes dá vontade de dizer assim, vou agir do meu jeito hoje, né? Mas você é crente. Sou crente. Estamos esperando a volta do Senhor. Estamos esperando a vinda de Jesus. E a gente tem que aprender a suportar um ao outro, em tudo. Mas tem gente que não quer aprender, não aprendeu e nem vai aprender, irmão.
Porque se a gente andar por aqui, ó, a gente vamos aprender a suportar um ao outro. Glória a Deus. Vamos aprender a suportar. Os quais em outro tempo foram rebeldes quando, né, na esperança de Deus, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, né, isto é, 8 almas se salvaram pelo quê? Pela água. Só pela obediência eles foram salvos. E se a gente zelar a nossa vida no dia a dia, nos cuidados daquilo que a gente tem, daquilo que a gente faz, aprender a dividir o que a gente tem entre nós, né? Fiquei outro dia assim preocupado com um cidadão, que ele dizia assim, que nunca tinha comido iogurte, e jamais ia comprar para os filhos dele. Eu nunca comi, vou comprar. E é desse jeito, que maldade é essa no coração, né? Eu nunca tive isso, eu vou comprar para meus filhos. Não, compre o que for preciso, para ele e para ela, né? Cuida um do outro. Às vezes eu digo a minha esposa assim, vou comprar uma camiselinha top 10. Ela disse assim, não, presta não, 2 lavagens já se acaba. Vamos comprar melhor. Vamos gastar com o que tem de melhor. Comer o que tem de melhor. Tem que ter uma reserva? Tem, mas a gente precisa comer o que é do melhor, irmão. Porque o que a gente aproveita aqui na vida é só isso. Amar uns aos outros. E comer o que tem de melhor na terra. Isso é para os crentes, né? Isso é para os crentes. Cuidar um do outro e viver o que tem de melhor. Amém? E ele mostra aqui que a gente precisa cuidar um do outro. O marido da mulher e a mulher do marido. Mas às vezes o maridão chega em casa e diz assim, vou vender o banho. Aí quer dormir juntinho lá agarrado. Não pode, irmão. Mas eu estou tão cansado hoje que não vai dar. Vou vender o banho, não. Vai dormir no chão desse jeito. Chega em casa, homem, toma um banho, se cuida, né? Dá uma escovada nos dentes, né? Um banhozinho de água quente. Tem um chuveirinho quente, não, manda botar um. Que um banho quente antes de dormir é muito bom. Aí toma um banho, escova os dentes, chega bem, bota um perfume, desodorante. Aí chega pertinho assim, dá um cheiro aí e dorme tranquilo. O tempo do lavar-pé era tempo passado, que os homens só lavavam o pé um no outro assim, ó, e ia dormir, isso acabou. Quem vende Natura aqui? Aí, ó, Manjaíma vende perfume da Natura e desodorante. Vamos gastar para cuidar, para chegar em casa, né? Amém? Perfumado, cuidar do banho, dente escovado, que vai agradar em nome de Jesus. Deus abençoe, que possamos estar aqui a cada dia servindo ao Senhor, né? Que a nossa vida não é só glória a Deus, aleluia, não. Tem o nosso dia a dia, que a gente tem que viver no dia a dia.